got me at a low. 'Cause where you go is where I go. I don't need nobody else. I got you, and you got me too. You can ride all the blue. I wanna do what you want to. We can leave and run away someday, someday. I've been saving you, and you save me too. Yeah, I need it, don't you need me too? 'Cause I need you. Yeah, so call me anytime that you need a favor. Call me anytime I can come and save you. Oh, oh. I've been saving you, and you save me too. Yeah, I need it, don't you need it too? Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao vídeo de hoje. Hoje eu tô sozinha aqui com as meninas, elas estão em casa porque a gente tá doente. Então elas estão aqui bem pertinho de mim, qualquer barulho no áudio que vocês ouvirem são as meninas, tá? Então, gente, no último vídeo que eu postei no canal, desde que eu mencionei a palavra terremoto, surgiram muitas dúvidas. Tem bastante gente lá no inbox no meu Instagram que entraram em contato comigo porque estão na Croácia e não sabia disso, eles não sabiam disso e não sabem o que fazer em caso de acontecer terremoto. Eles me disseram que não receberam nenhuma orientação e tal. E eu achei importante trazer esse tema aqui, porque na Croácia acontecem terremotos. É claro que não é na Croácia inteira, mas tem algumas regiões, como Zagreb, que é comum ter terremotos. E tem em Split, acontece também em Split, em Dubrovnik. Então, eu achei importante trazer isso aqui para vocês, compartilhar aqui a minha experiência com 2 terremotos mais fortes, porque antes desses 2 terremotos mais fortes, eu já tinha vivenciado tremores, só que não foram tão fortes como estes. E depois que eu contar a minha história aqui, e contar como eles nos orientam aqui em caso de terremotos fortes, eu vou deixar no final do vídeo um pedacinho de um vídeo que eu achei nos arquivos, que eu tinha até postado no canal, no comecinho do canal, só que eu tirei do ar. Porque nesse vídeo eu tava tão nervosa que eu não conseguia falar, sabe? Esse tinha sido o 2º terremoto. E eu não conseguia falar, eu só tava com a câmera na mão, correndo nas escadas, passando pela casa. Conforme eu passava pela casa, eu tava vendo que tava tudo pelo chão, tudo quebrado. Copo, panelas tinham caído do armário na bancada, tinha copos no chão. Na pia, na bancada, tinha garrafa no chão. As coisas que estavam em cima da geladeira tinha caído no chão. A gente tem algumas rachaduras ainda na casa. Mas calma aí que eu vou explicar tudo isso direitinho. Então, eu vou deixar as datas aqui na tela, porque eu não lembro, sabe? Eu tenho que ver nos arquivos pra ser mais exata e colocar aqui na tela. Então, o meu primeiro terremoto aqui na Croácia foi bem traumatizante. Eu já havia, como eu disse pra vocês, já havia sentido tremores aqui antes, no período de quando eu cheguei até esse primeiro terremoto forte, que foi de 5.0 e depois foi de 5.5 de magnitude. Foi numa manhã, tava frio, o tempo tava maluco igual agora, os passarinhos pararam de cantar, o Chico foi embora, de repente sumiu do nada. E quando o Chico é um gavião que eu costumo alimentar aqui na varanda ou na floresta. Quando o Chico ele some do nada, a gente fica com medo, porque toda vez que ele some, acontece um terremoto. Não precisa ser necessariamente, não é necessariamente um terremoto muito forte, mas acontece, treme sim. Então, dias antes,
A natureza tinha ficado doida. Foi em março, a primavera. Parecia, né, que o tempo tava mudando, que o inverno tava indo embora. E a gente achou estranho, né? Porque começou a ter pólen por aí, pela floresta. Então as flores começaram a florescer. E do nada, de um dia para o outro, a temperatura caiu e nevou. Daí a gente foi dormir. A Kiara e a Melissa vieram dormir na minha cama. O Iaco foi dormir no quarto da Luana. Então, lá para as 6h20, 6h24, 25 da manhã, a gente acordou com a casa toda chacoalhando. E a gente tava, nós três, a gente tava deitado na cama. E a cama, literalmente, parecia que a gente tava no mar, sabe? Em alto mar, numa tempestade. A cama fazia assim, ó. Muito forte, sabe? Ela andava pelo quarto, sabe? E na hora que começou a tremer bastante, as minhas meninas acordaram, começaram a gritar: mãe, pelo amor de Deus, me salva, socorro. E eu não conseguia ficar de pé. Eu não conseguia nem sentar na cama de tanto que chacoalhava, sabe? Daí isso durou uns 10 segundos, mais ou menos uns 10, 11 segundos. E aí tudo, tipo, ficou aquele silêncio, sabe? Daí o Iac conseguiu, claro, que quando parou de tremer, né, de chacoalhar a casa, o Iac conseguiu andar e veio me ajudar a pegar as meninas e falou: ó, corre, vestem os casacos e vamos descer. Eu fiquei meio perdida porque foi a primeira vez que eu senti um tremor tão forte. Daí a gente colocou o casaco de inverno nas meninas, touca de inverno, vestiu o sapato de pijama mesmo, a gente desceu. Quando a gente botou o pé na porta, lá embaixo, o chão tremeu de novo. E aí as meninas começaram a chorar de novo. Quando a gente chegou lá embaixo, as pessoas já estavam na rua, todo mundo de pijama, de pantufa, sabe? E tinha bastante gente entrando no carro porque estava muito frio. E elas estavam, como era muito cedo, a temperatura aqui durante o inverno, ou então quando baixa muito, faz muito frio. Aí as pessoas entraram no carro para se aquecer, ficaram esperando, sabe? Passar esse tremor, esse sufoco todo, né? De corre-corre. Vendo as outras pessoas correndo, as pessoas estavam desesperadas, né? Dava pra ver nos olhos das pessoas aqui da rua. Daí eu fiquei sabendo nesse dia, porque a gente nunca tinha conversado, o Iac e eu, sobre tremores aqui na Croácia. Ele nunca tinha me comentado nada dele ter vivenciado algum terremoto na infância, na adolescência, sei lá. Ele nunca tinha comentado comigo. Então, nesse dia eu descobri que terremotos fortes acontecem aqui. Então, gente, o governo aqui orientou a população a ter sempre uma mochila com alguns pertences, roupa de frio, cobertor, barra de cereal, alguma coisa para comer, água, quem tem filho, o essencial, porque a gente nunca sabe quando vai acontecer um terremoto. Sempre depois de um terremoto forte, vem um segundo terremoto forte. Quando se acalma, a gente tem que saber onde é que tá essa mochila, pegar, botar um casaco, sapato e sair de casa. Então a gente tem que ficar do lado de fora até a situação acalmar. Então é importante ter essa mochila sempre num lugar onde você sabe onde tem e o que tem dentro, para quando precisar não ficar correndo pela casa, sabe, juntando as coisas. É só se botar a roupa, o sapato, pegar a mochila e sair. É claro que a gente ficou, por causa do trauma, do medo, a gente ficou dormindo na sala, todo mundo junto, por meses. Porque depois de terremotos fortes, acontecem réplicas leves. Às vezes, um pouquinho mais forte, mas são leves. E a gente sentia a casa tremer, literalmente, tudo canta, sabe? E faz barulho. Eu falei lá no Instagram, parece que um dinossauro tá saindo debaixo da terra e treme tudo, sabe? Esse primeiro terremoto, o epicentro do primeiro terremoto foi aqui pertinho de casa. Então a gente sentiu com muita intensidade. O segundo terremoto não foi aqui, foi em Petrinha. E o tempo também tava doido assim, sabe? Quente, frio. Nesse dia, de manhã, cedinho, a gente acordou, o dia tava correndo normal. Nesse terremoto, eu registrei as imagens que eu falei no comecinho do vídeo.
que eu não pude falar, que eu tava tão desesperado que eu corria pela casa e blá, blá, blá. Foi nesse. O dia tava correndo normal, a gente tava tomando café, a geladeira tava vazia e eu e a gente tinha combinado de ir até o mercado, comprar coisas básicas que tava faltando e tal. Mas nesse dia eu tinha acordado, eu não sei se com vocês acontece isso, sabe? Comigo, às vezes, quando vai acontecer alguma coisa, parece que eu fico assim, tipo, agoniada, sabe? Eu fico incomodada. E nesse dia eu nem tinha dormido bem, e eu acordei de manhã e falei pro Iaco que eu não tava bem, que alguma coisa não tava bem, sei lá, eu não sabia explicar pra ele, sabe? Daí a gente tomou um café e tal, aí eu falei, vamos no mercado? Vamos. Então as crianças vão com a gente arruma as crianças, vamos todo mundo junto, porque eu não tô me sentindo bem, não quero deixar as crianças sozinhas. Daí, a gente colocou a roupa nas crianças e entrou no carro e saiu. Alguns metros, depois a gente já estava dirigindo já na estrada, aqui na rua, a uns metros de casa, o carro começou a chacoalhar. Mas assim, chacoalhar, sabe? E o Iaco pensou, eu acho que o pneu do carro furou. Durou um tempinho, durou alguns segundos. Aí, quando o carro parou de balançar, a gente saiu do carro, ele foi ver se tinha algum problema, se tinha furado o pneu e tal. Daí a gente olhou ao redor da gente e tinha um monte de gente na rua, correndo, com o telefone na mão. Tinha criança chorando. E aí a gente olhou um pro outro e ele falou, será que foi um terremoto? Aí eu dei assim sabe, porque eu acordei muito estranho esse dia. E aí a gente correu, a gente entrou no carro, correu pra ver como é que tava a casa, ainda tava em pé, né? Apesar do arquiteto da casa dizer que ela aguenta um terremoto de até 7.2, 7.5, nunca sabe, né? Então a gente correu, a gente entrou na casa e eu vi que tava tudo caído, tudo quebrado, tudo bagunçado. E enquanto a gente tava andando pela casa, tremeu de novo e eu falei pro Iac, vamos embora daqui. A gente desceu, entrou no carro e a gente foi dar uma volta na cidade para ver como é que tava. E aí a gente percebeu que as pessoas, elas estavam procurando refúgio nas ruas. E que no chão tinha tijolo, tinha carro já com um pedaço de concreto. A boa parte da cidade estava com muita poeira, tinha bombeiro para todo lado, polícia para todo lado. E aí as pessoas, nesse segundo terremoto, ficaram com tanto medo que começaram a sair da cidade. Então as fronteiras estavam cheias de carro aqui de Zagreb, sei lá, as pessoas estavam fugindo daqui, sabe? Por causa do medo. A gente nesse dia passou o dia todo fora, na rua, no carro. Graças a Deus tinha alguns mercadinhos abertos, porque senão a gente ia ficar com fome, porque eu não tinha essa bolsa pronta. Foi isso, foi bem, bem traumatizante. As casas e edifícios construídos depois de 1980 são mais fortes e a estrutura aguenta os terremotos fortes que tem aqui. Eu não me lembro, mas eu acho que um amigo meu, químico, que já trabalhou comigo numa creche, ele me dizia que a Croácia tem terremotos, o mais forte que pode acontecer aqui é de 6.6, sabe? 6.5, 6.6, foi o que ele me disse. Tem casas que aguentam, um exemplo, a casa do amigo do Iac, que mora perto da casa da mãe do Iac, aguenta até 7.9, foi o que ele disse pra gente. Dependendo da casa, do ano que a casa foi construída, como a cidade já tem um histórico de terremotos, antes já teve várias vezes, já foi danificada a catedral, né, de Zagreb. Aliás, até hoje ela está em reforma por causa do último terremoto que teve, que foi esse que teve em Petrinha. Então, aqui acontece sim, gente, terremoto. Eu sei que é fácil dizer, porque quando a gente sente a casa dançando lampada, aí é outra história. Então, é muito importante manter a calma. No meu primeiro, eu não mantinha a calma. Eu fiquei doida, eu fiquei desesperada, eu gritei, eu não conseguia ajudar as minhas filhas. No segundo, apesar de eu ter ficado desesperada pra não perder a casa, sei lá, eu fiquei com medo da casa desabar e a gente ficar na rua, né? Porque a gente não sabe. Então, eu sei que é fácil dizer, né? Pra ficar calma e pra não entrar em pânico.
Mas isso é muito importante, não entrar em pânico, sabe? E quando o terremoto acalmar, a gente tem que sair de casa, porque geralmente depois de um forte acontece outro. E para não ficar com medo, porque é super normal depois de 2 terremotos assim fortes, ter réplicas leves. Então pode durar meses, pode durar 1 ano ou até mais. E esses dias aconteceu da casa tremer, né? Eu pesquisei na internet, eles registraram que foi de 2,9 de magnitude, mas aqui em cima, na montanha, a gente sente com mais intensidade. Então, foi assim, as crianças sentiram a casa chacoalhar e foi 2 segundos só. E eu botei as crianças para correr pro quarto e desliguei o fogo, porque na hora eu tava fazendo meu café, porque a gente tem que desligar o fogo, né? É importante desligar o gás também, antes de sair de casa. E é isso. Eu vou deixar aqui agora as imagens que eu achei nos arquivos para vocês verem. Foi um vídeo assim espontâneo, a gente tava com medo, desesperado. Foi do 2º terremoto que teve. Obrigada a quem ficou comigo aqui até o finalzinho do vídeo e até o próximo. You tell me you're scared. You tell me you're weak. Then what you think? And I know it's hard. Aqui a gente colocou comida, roupa, higiene, coisas de higiene.